Minha gente, olha, não que eu queira te causar um azedume no domingo de manhã, mas eu tenho que te lembrar que essa é a última semana para você declarar o imposto de renda. Tipo assim, esqueceu? Tem um período tão longo, vamos deixar para depois? É, minha gente, mas o depois chega, né? O prazo termina na sexta-feira, no meio do feriadão, com exceção para os moradores das cidades atingidas pelas chuvas do Rio Grande do Sul, que ganharam um pouquinho mais de tempo. E se você deixou tudo para a última hora, eu vou tirar algumas dúvidas aqui com o Tiago Slavov. Espero ter dito corretamente seu sobrenome. Tiago, bem-vindo, hein? Correto, correto. Coordenador, que bom. Coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da FECAP. Ô, Tiago, surpreendendo um total de 0 pessoas, que é essa galera que deixa para a última hora, né? Sim, 12 milhões, aproximadamente 12 milhões ainda faltam de 12 pegar a declaração do milhões? imposto de renda esse ano. 12 milhões. A Gente, Receita Federal estimou no mês de março, né, que era a previsão de 43 milhões de declarações esse ano. Ano passado foram 41 milhões. Até agora foram 31 milhões entregues. Então, são 12 milhões de declarações aí, segundo dados da própria Receita Federal, para entregar ainda. Essa semana vai ser movimentada. é. Ô, Tiago, tem gente que tem o hábito de fazer sozinho. Aliás, tem brasileiros que são tipo assim, o ponto de concentração da família inteira, né? A família inteira manda para tal fulano da família, que é ele que resolve tudo, que aqui consegue fazer essas declarações. O beabá é simples, porque é tanta burocracia que a gente fica meio inseguro. Mas assim, é simples, online, se você tiver ali com seus documentos, é bem fácil para conseguir fazer a declaração online? Não é necessariamente fácil, porque depende É. muito do tipo de rendimentos ou do tipo de bens que a pessoa possui. Hoje em dia, a Receita Federal ela tem uma ferramenta, que é uma ferramenta importante destacar, né, sempre, que é a chamada declaração pré-preenchida, em que os dados eles são apresentados pela própria Receita Federal, então a declaração precisa o profissional conferir as informações que vêm do sistema da Receita Federal. Cerca de 60% das declarações do imposto de renda são simplificadas. Essa é uma informação que consta lá no próprio site da Receita Federal. Então, na maioria dos casos, para a maioria das pessoas que só tem uma fonte de renda, né, que não fazem aplicação de renda variável, que não realizam operações de ganho de capital, que são situações que exigem um pouco mais de conhecimento, pode-se dizer que sim, é simples, preciso ter os documentos, preciso ter todas as informações para preencher a declaração, mas na dúvida, né, como você mesma disse, é bom procurar alguém que conheça mais, um profissional de contabilidade, um parente que tem mais experiência, ou inclusive o NAF, né, que é essa atividade que as faculdades desenvolvem hoje em parceria com a própria Receita Federal, oferecendo gratuitamente orientação para preenchimento da declaração. E nessas horas, Tiago, que a gente comenta muito aqui nos jornais, né, que a população fica muito, porque os políticos têm que ter honestidade, porque essa gente que rouba, mas a quantidade de brasileiros, né, que simplesmente não fala a verdade na hora de declarar o imposto de renda, então a gente acaba colocando todo mundo no mesmo bojo, né, porque você exige franqueza, mas na verdade, na hora de contar para a Receita o que você tem, você não conta. E aí, o básico, Tiago, por exemplo, os aplicativos de banco, eles têm um informe de rendimento, né? Que isso facilita muito a vida, né? Ou seja, fazer essa vistoria pelos aplicativos já é um passo para conseguir os documentos que são necessários? Sim, quando se fala inclusive, de omitir informações para a Receita Federal, o maior cuidado é você lembrar que hoje a Receita Federal ela tem, como nós chamamos, o Big Brother fiscal. Então, a Receita Federal ela tem uma informação, um conjunto grande de informações a respeito do contribuinte, e essas informações a Receita Federal usa para fazer a chamada malha. Essa é uma expressão muito utilizada na área fiscal. Tá. Quando eu vou preencher as declarações, principalmente omitir rendimentos, aí é importante quando a gente fala dos aplicativos de bancos, porque os aplicativos de bancos, eles apresentam informações principalmente a respeito de saldos bancários. O saldo de aplicação bancária, o saldo em conta corrente, dívidas, mas o que influencia principalmente a tal da malha fina, né, que é o terror de quem entrega a declaração do imposto de renda, é a omissão de rendimentos, omissão de rendas de aluguel, omissão de rendas de salários. Eu trabalhava numa empresa e esqueci de informar, por exemplo, uma rescisão trabalhista, e informar despesas dedutíveis de maneira incorreta, inventar despesas médicas, inventar despesas relacionadas à instrução. Então, essas informações são aquelas que geram os principais problemas, que afetam, na verdade, o valor do imposto. A parte de aplicativos financeiros, por exemplo, que envolve os saldos bancários ou as posições
do contribuinte, elas influenciam menos. É importante informar corretamente, mas influenciam menos a apuração fiscal. E aí, na hora de você informar os seus rendimentos, lembra pra gente, por favor, Tiago, quais são os limites? Se eu ganho um salário mínimo e tal, o que eu tenho de levar em conta na hora de entender se eu tenho de declarar ou se eu posso ser isento? Na realidade, assim, quando se fala de rendimentos, todos os rendimentos, tanto os tributáveis, exemplo, salário, remuneração do que é da aposentadoria do contribuinte, eu tenho ali algumas situações em que você tem isenção, mas eu tenho que informar os rendimentos, aluguéis recebidos, pensões recebidas, então todos os rendimentos eles precisam ser informados. Alguns rendimentos, conforme o documento que o contribuinte vai receber, que é o chamado informe de rendimentos, normalmente vai estar lá destacado se esse rendimento é tributável, ou seja, vai influenciar o imposto, eu vou ter que pagar imposto, eu vou sofrer uma restituição sobre o valor que já foi pago. Alguns rendimentos são isentos, é o caso de uma aplicação financeira, é o caso do limite de uma aposentadoria para pessoas de maior idade. Então, esses rendimentos são isentos. E eu tenho chamados de tributação exclusiva, que é o caso de uma aplicação financeira, que o imposto ele é retido pelo banco e depois eu não pago de novo na minha declaração de imposto de renda. Então, rendimentos, todos eu tenho que informar, né? Não posso esquecer de nenhum desses rendimentos. As despesas é que eu costumo ter uma dificuldade maior, porque aí os contribuintes acabam se confundindo nas despesas, informando despesas que não poderiam, é isso que gera malha. Tiago, só para encerrar uma curiosidade rapidíssima, quanto é estimado de sonegação em média anualmente no Brasil? Existe esse número? Esses números variam bastante, né? Mas a estimativa, até inclusive a reforma tributária tem levantado muito essas discussões a respeito do índice de sonegação, fala-se em torno de 30% de sonegação, né, de capacidade de arrecadação que hoje a Receita Federal poderia potencializar a partir da tributação como um todo. Mas no imposto de renda da pessoa física, hoje, pelos mecanismos adotados pela administração tributária, a Receita Federal ela é bastante eficiente em identificar desvios, identificar omissões de rendimentos e notificar os contribuintes aí para acabam caindo na malha, né? 30%, minha nossa. Tiago, muito obrigada. Tiago Slavov, coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da FECAP. Contábil, isso. Obrigada, isso Tiago. Muito obrigado a você. Tchau, tchau.